Saudações, caros telespectadores e internautas da TV Raiar. É com muito prazer que surgimos, depois de uma semana, para mais uma vez levarmos até si a análise dos assuntos que foram comentados e abordados ao longo da semana. Queremos outra vez sublinhar a alegria e a satisfação de podermos contar com a vossa companhia e solicitamos que se mantenham do outro lado até o final deste programa. Eu vou saudar os meus convidados para mais uma vez analisarmos os temas que foram abordados ao longo da semana. Tenho comigo Manuel José, jornalista. Saudações, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, Abelardo. Boa tarde aos internautas do Visão dos Factos. Boa tarde a toda a audiência deste programa. Muito obrigado. Liliana Macuta, estudante universitária. Saudações, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Belardo. Boa tarde aos nossos internautas. Boa tarde a todas as pessoas que são fiéis a nós. Boa tarde aos meus colegas de painel. Vou também aqui saudar o aniversariante do dia, o Dr. Jacinto Sapalala, jurista. Saudações, seja muito bem-vindo e vou te reiterar de parabéns pelo aniversário. Obrigado, meu caro jornalista, claro, Benjamin. Boa tarde a todos os internautas da nossa TV Raiar. Boa tarde a todos os meus companheiros do painel. É mais um prazer estar aqui para podermos então dissertar aquilo que são temas que têm a ver com o nosso país e estamos aqui para isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sapalala. Querido internauta, telespectador, este é o programa Visão dos Factos e nós vamos agora apresentar os factos que fizeram ecos ao longo da semana. Nós vamos falar da reunião do Conselho da República, que visou abordar a situação econômica do país. Vamos falar também da situação da crise alimentar que está a causar mortes, ou seja, na procura de materiais para pesar a troco de valores monetários. Esta atividade está a ceifar vidas, pois muitas pessoas, sem saber, estão a transportar materiais ou engenhos explosivos não detonados e que, na ânsia de pesar para poder sustentar a família, esses engenhos explodem e estão a causar mortes. Vamos também falar da conferência de imprensa do Grupo Parlamentar da UNITA, que visou abordar o final do segundo ano da quinta legislatura. A UNITA concluiu o ano legislativo como negativo, atitude esta que mereceu resposta da bancada parlamentar do MPLA, que por sinal é o partido governante. E bem, já lá no final vamos falar também do Presidente da República, João Lourenço, que convocou para a segunda-feira próxima um encontro com todos os primeiros secretários dos CAPs. Estão lançados os temas e nós vamos começar com aquilo que mais aflige atualmente o nosso país, que é a situação alimentar. Conforme nós já avançamos nos títulos, por conta da crise alimentar, uma das atividades que muito está em voga atualmente é a recolha de materiais, principalmente ferrosos, de metais, para se poder pesar, e neste peso recebe-se em troca alguma quantia monetária. Esta atividade que está a ceifar vidas, na última semana nós vimos e fez ecos nas televisões e nas redes sociais de como a detonação de um engenho explosivo ceifou vida de muitas crianças aqui em Luanda, e na semana passada o mesmo também se sucedeu na província do Ambo. Um engenho explosivo que foi levado com a intenção de ser vendido nas casas que pesam esses materiais, explodiu e igualmente fez vítimas mortais. Eu vou começar com o Dr. Sapalala. Dr. Sapalala, o que se lhe oferece dizer sobre esta situação de as pessoas estarem a morrer na intenção de venderem material ferroso para poderem se sustentar? Bom, obrigado pela palavra que me foi dada. Eu gostava primeiro de dizer que todo esse ambiente tem a ver com a situação que o país está a viver, que é a falta de condições sociais para então os angolanos terem um prato de funs nas suas casas. Na verdade, a situação está cada vez mais preocupante e alarmante, de facto. Nós vemos todos os dias as ruas da cidade capital abarrotadas por jovens, por crianças, sobretudo em contentores de lixo à procura de alimento. Nós vemos por toda a parte de Luanda, nas vias públicas, crianças a pedir esmola,
nos viadutos, a pedir esmolas, quase que em toda parte da cidade capital, não é? Só estamos a falar ainda da cidade capital porque nós estamos aqui e é o que nós estamos a acompanhar, que há uma gritaria muito grande, sobretudo por causa da fome que o país está a viver. E veja, meu caro jornalista, a situação é meramente preocupante e não se percebe, ok? Tendo em conta que o país produz, em termos daquilo que nós temos visto ali numericamente no ranking, Angola não está muito mal, mas também não está muito bem. Mas também temos de acreditar que se o problema continua até hoje, e nós vemos o que estamos a viver, na fase atual sobretudo, e temos terras férteis onde o governo devia fazer principalmente esforço de apostar na agricultura, que é o maior setor que alavanca a economia do país, para poder então acudir a todos esses problemas da fome, nós não teríamos essa crise, não teríamos essas mortes acontecerem todos os dias. Imagine, quando as pessoas já vão recolher sucatas, e nessas sucatas aparecem engenhos explosivos que acabam de ceifar vida de crianças inocentes, que muitos deles seriam, portanto, futuros quadros do país amanhã para poderem dar o seu contributo. Mas isso não acontece, porque o país está como está. É complicado. E, sobretudo, quando são registrados tipo de situações, não há ninguém que se pronuncia. O executivo fica calado. Os administradores municipais, onde muitas dessas situações são registradas, ficam no silêncio. Os administradores distritais ficam no silêncio. Os governantes ficam no silêncio. Os governadores provinciais ficam no silêncio. É mesmo complicado. Isso até faz-me lembrar, parece naquele tempo, até no tempo de conflito, parece que a situação, em tempo de conflitos armados, parece que a situação não era muito crítica como estamos hoje. O país está a caminho de 20 e tal anos de paz. Não se admite. Mas cadê, portanto, aquilo que são... E eu faço portanto, recurso a um dos deputados da bancada parlamentar do partido, quando questionava na Assembleia Nacional, onde é que vão os dinheiros que o país está a produzir? Onde é que vão os dinheiros? Há tantos dinheiros que estão a sair que não se dá uma justificação. Há tantos negócios que se fazem por ali, que não se consegue dar uma nota, não é, de justificação ou de justificativa sobre esse recurso, sobre os destinos, sobre aquilo que se faz, sobre o paradeiro, sobre aquilo que se tem em troca, porque na normalidade seria assim. Qualquer gestor da coisa pública devia ter uma, portanto, responsabilidade de que quando se tira, é preciso que se dê uma satisfação, porque tirar não é matéria. Está-se a tirar, onde está a sair, pode ficar uma lacuna. E esta lacuna quem consegue cobrir? Não há planos plausíveis, não é? Sobre a movimentação desses dinheiros. E o país vai andando assim, conforme nós estamos. É muito complicado. E, meu irmão, para ser sincero, eu digo sempre, o Dr. Makuta Kono sempre dizia que você não pode, não é preciso questionar o sexo do cão, porque até as crianças sabem onde está. O problema da crise que o país vive não se pode perguntar, todo mundo sabe. É lamentável ver jovens que deviam dar para esse país, estão em contentor de lixo à procura de alimento. É lamentável ver as crianças nas pedonadas pedirem 50, 100 kwanzas, porque em casa não tem nada para comer. Ele está a dizer, tio, faz favor, dê-me só uns 50 kwanzas, para poder só comprar alguma coisa para comer, porque em casa não tem nada. Um miudinho daquela que devia estar, portanto, no seio da família, não é? A ter aquela educação de base para poder produzir para esta família, para o futuro, amanhã. Mas infelizmente nós estamos assim. O Ministério da Criança, e como é que se chama? O Ministério, o INAC, não é isso?
O Ministério da Família e Promoção de Mulher também está ali. Ok? Temos ali o Ministério da Juventude e Desporto, não é? Todos esses 3 setores não se pronunciam, não fazem nada, não é? Ninguém pensa em fazer um trabalho, não é, muito aturado para que essa situação seja ultrapassada. Infelizmente, vamos caminhar assim e é complicado. E quando a gente fala, há quem diz que nós falamos porque não gostamos de A, B, C, D, mas infelizmente não é. O que está mal está mesmo mal. O país está mal, o país está a viver uma situação complicada. A fome não respeita ninguém. A fome não tem medo. A fome não tem receio. Quem sente fome não tem medo de nada. As crianças se vão atrás da sucata para poderem conseguir um ganha-pão e ali encontram engenhos explosivos. Tem de haver alguém que deve se responsabilizar por isso, infelizmente. Exatamente. Obrigado pela sua palavra. Liliana Makota, qual é o seu posicionamento quanto a este fato? Muito obrigada, jornalista Belardo. Saudade aqui o meu colega de painel que falou muito bem relativamente a esse assunto. Relativamente a esse assunto, estou triste, muito triste, quase que a minha tristeza não tem uma dimensão, porque eu cheguei de acompanhar o caso da explosão que houve aqui no distrito do Quicolo, onde fez 3 vítimas dos cortes das crianças e parece outras 7 estão no novo hospital do Kifangondo, localizado no Sequel. É só para dizer que o estado dessa situação reflete muito na condição em que nós vivemos, na situação em que nós vivemos. E eu tenho sempre dito que Angola não vai mudar enquanto nós estivermos como o partido que nos governa, o MPLA, enquanto que nós tivermos administradores e governadores que nem sequer tenham uma família a viver no Quicolo, nem sabem como é que se vive no Quicolo e nem sabem o que é fome. Falar sobre a paisagem, esse trabalho, eu classifico isso como trabalho porque o Estado também assim diretamente classificou isso como trabalho. É um ato recorrente, nós temos visto várias vezes nas ruas as crianças a irem nos contentores de lixo, a irem nas ruas, aliás, a irem em diversos sítios à procura de materiais de peso, que é para pesar, para ver se conseguem 1.500, 2.000 kwanzas, 3.000 kwanzas, que é para levar em casa como forma de sustentabilidade e a família, como forma de saciar aquilo que é a fome que lhes perpetua, a fome que lhes humilha, né? É só para dizer que num Estado como o nosso, um Estado capitalista, porque Angola é um Estado capitalista, nós verificamos sempre, vamos continuar a verificar que a distribuição da riqueza não é uma distribuição de forma justa, é uma distribuição de forma injusta. Ou seja, os angolanos não conseguem sentir o real significado da distribuição feita no orçamento geral do Estado, não conseguem sentir o real significado da distribuição feita relativamente às riquezas do país, não conseguem sentir o real significado de nada que diz respeito à nação. Tudo isso porque os governantes liderados pelo partido que nos governa encobrem todas as riquezas em que Angola tem, o que Angola tem nesse caso, e não conseguem fazer uma distribuição justa, uma distribuição que dignifique, eu digo sempre, nem que for 1% da vida dos angolanos. Esse é um caso que nós devemos olhar muito cautelosamente, porque quando se coloca em risco a vida humana, né? A Constituição da República de Angola, no seu artigo 30, defende muito isso, os constitucionalistas defendem muito isso. Deve-se ter muito cuidado quando se fala da vida humana, porque nós vimos que, infelizmente, são muitas pessoas que estão a levar esse caso como brincadeira acerca da explosão do Quicolo, mas é um caso muito triste, e as autoridades angolanas não conseguem dar imprecisão sobre o real motivo em que fez com que um material tal como esse estivesse lá mesmo no Quicolo. E olha que nós devemos levar em conta que esses tipos de materiais não são qualquer pessoas que têm em sua posse, são pessoas determinadas que conseguem ter em suas posses, e você se pergunta como é que foi parar naquela localidade. Ou seja, tem alguém porventura atrás disso que levou esse mesmo material ali, ou então deixou num local em que uma determinada criança pegasse como forma de talvez ir pesar e levasse em casa para guardar, para depois com o tempo ir pesar para ver se conseguisse dinheiro. Então é uma situação, Abelardo, muito triste, e eu digo que essa situação vai continuar enquanto nós tivermos o MPLA como partido que nos governa, enquanto nós tivermos o MPLA como partido que comanda esse país. O meu colega de painel aqui falou muito bonito relativamente
acerca do Dr. Makuta Nkondo, quando mencionou que é só olhar num cão, que a partir desse momento a criança consegue perceber se esse cão é uma fêmea ou um macho. Então é como essa mesma questão, né? Nós devemos saber que criança, a partir do momento em que sente fome, vai procurar todas as maneiras de saciar a sua fome, e a pesagem é um ato recorrente no nosso estado, é um ato que nós temos visto várias famílias a sobreviverem através disso. Então é uma situação mesmo lastimável, uma situação desagradável, uma situação que vai continuar a recorrer enquanto que o Estado continuar a estar da mesma forma que está. Obrigado, Liliana Makuta. Eu passo a palavra a Manuel José. Qual é a sua apreciação sobre este fato? Bom, eu não me surpreendo. Por quê? Eu costumo reiteradas vezes dizer que o mundo é feito de sinais. E por trás desses sinais tem que haver perspicácia para leitura destes sinais. Se verificar, a semana passada estávamos aqui e falamos do jovem ou senhor do Lubango, que não quis sair da cadeia. Né? E eu disse na altura que aquele era um sinal. O mundo é feito de sinais exteriores. Aliás, tudo no mundo é feito por sinais. Né? Semana passada falamos desse jovem, que eu disse que era um sinal. O problema não estava ali no jovem, mas estava lá atrás. Da mesma forma acontece com esses casos que vieram à tona, que vitimaram estas crianças em concreto. É só ali que nós nos apercebemos que as coisas estão mal. São os sinais, é como o corpo humano. Às vezes, uma dor de cabeça. Não é a dor de cabeça. A dor de cabeça não é doença. É o sinal que ele está a dar, que alguma coisa ali no corpo tem que ser revisto. E meus colegas já falaram tudo o que deviam falar. Porque essa questão da pesagem que vem, a mistura nos assuntos, são sinais. É sinal que alguma coisa não está bem. Não é? E quando eu disse no início que não me surpreende, né, exatamente por causa de outros sinais, há outros sinais que acontecem. Mas como não culminam, ou não terminam, ou não são conhecidos, né? Não se tornam públicos, não é problema. Não é? É como alguém disse, e alguém mesmo, que a fome em Angola é relativa. Costumam dizer os que estudaram muito, que para se resolver um problema, o primeiro passo é reconhecer o problema. Se não se reconhece o problema não existe. Não tem como se resolver. Então, para mim, o problema não está na pesagem, no ferro, porque morrem todos os dias crianças. Todos os dias. É só nos colocarmos ali em frente ao Hospital Pediátrico de Luanda, David Bernardino, que vamos verificar. Quer dizer, sem exagero, de 10 ou em 5 minutos, sai uma mãe, alguém a chorar. Perdeu uma criança. As crianças morrem. Vai lá dentro, vai encontrar uma cama ocupada por 3, 4 crianças. Eu, quando funcionava numa dessas rádios, que eu não vou mencionar para não fazer publicidade, eu fazia todas as segundas-feiras uma ronda nos hospitais, durante muito tempo. E a minha preferência era mesmo o hospital pediátrico. Talvez por serem crianças, né? Porque adulto, de alguma forma, consegue
safar-se, enfim. Mas quando é uma criança, é de facto preocupante. E sempre que eu voltasse, os títulos dos noticiários centrais daquela rádio que eu mencionei sobre esse assunto eram sempre, segunda-feira, 10 a 12 crianças morrem por dia no hospital pediátrico de Luanda. Os arquivos não mentem, é só ir lá nos arquivos, vão ver. Todas as segundas-feiras, naquele período, eu estava lá. E sabe o que é que se fez depois? Interrompeu-se essa minha ronda. Chegaram até mim e disseram, olha, para com isso. Ou seja, como aquilo estava a dar visibilidade, aliás, era o meu objetivo, era dar visibilidade. Então, ao invés de se aproveitar os dados para lançar reto a quem de direito para se resolver, decidiram acabar o programa, aquela minha ronda, a segunda-feira. Então houve quem insinuasse que eu estaria a me beneficiar com algum valor do hospital, enfim. Quando um dos dias em que vim para lá, o diretor, na altura, Dr. Luís Bernardino, havia dito e fez notícia também que o hospital estava a precisar de um aparelho de raio-x, não tinha. Que custava 300 mil dólares. E ele fez um paralelo com os carros dos governantes. Era só não comprarem um carro, um só mesmo, desses dirigentes, mesmo dos deputados, para se comprar aquele aparelho. Yeah. Porque há doenças que precisavam ir para a radiografia para se detectar o que é que os meninos tinham. Não havia aquele aparelho. Enfim, e essa ronda terminou porque os donos lá da rádio decidiram que eu não devia fazer mais. Né? Não sei por que carga d'água. E então, naquela segunda-feira, deixou de haver aquele foco na morte de crianças. É para dizer que aquilo continua. Quem quiser pode ir lá, vai ver. E eu estou a falar destas mortes só, do hospital pediátrico. Não estou a falar aquelas mortes daqueles sítios onde a civilização não está lá ainda. Yeah. Morrem muitas crianças porque por falta de assistência médica e medicamentosa. Se as pessoas estão numa pobreza extrema, não tem como. Né? A malária, que dizem que é a doença que mais mata em Angola. Um cartão daqueles de Aritmet, que é um dos antipalúdicos, yeah, custa 2 mil, 3 mil. Se ele próprio não consegue comer, não consegue comprar um quilo de fuba ou um meia de arroz para comer, como é que ele vai comprar Aritmet? Ele não compra. Puro simplesmente vai fregar alho, vai recorrer ao tradicionalismo e a criança acaba por morrer muita gente. Essa por explosivo é que tornou visível, tornou-se mediático e nós vamos atrás disso. Olha, tem que parar isso. Não é o problema daquela, é só um sinal. E como os outros sinais, está vendo? É por isso que eu costumo dizer, nós às vezes atacamos mal, nós somos especialistas em desviar-se do foco. Agora, Manuel José, eu vou avançar consigo para o próximo tema, que tem a ver com a reunião do Conselho da República para abordar a questão da situação econômica no país. Manuel José disse que a questão das explosões que falamos há pouco tempo, das mortes das crianças, é só um sinal, não a causa em si. O Manuel José acha que essa reunião do Conselho da República é um sinal também de que se detectou qual é a verdadeira causa da crise econômica que o país vive e a intenção agora seja mesmo resolver isso? Não, primeiro temos que ser rigorosos e dar nome aos bois. Para mim isso não é Conselho da República. Para si o que é? Né? Vamos no termo em si, conselho. O que é conselho?
Conselho significa alguém alertar outrem, né? Outra pessoa, sobre determinado assunto. Ou seja, os conselheiros do Presidente da República são vários indivíduos de vários estratos da sociedade, nomeadamente de partidos políticos, com assento, que sem assento não tem mesmo. Alguns elementos que o próprio aconselhado é que escolhe. Não, você que me aconselha. Ele tem lá, não sei qual é a cota que ele tem, ele é que escolhe. Depois tiram acho que na igreja, uma coisa assim, enfim, numa associação, enfim, vão lá. Aquilo não é um conselho. Por que não é? Primeiro, por isso que eu falei aqui, né? Eu nunca vi, né? Fazendo estudo comparado, eu nunca vi esse tipo de figura, por exemplo, países considerados democráticos, por exemplo, um indivíduo que é de um partido político, vamos, por exemplo, nos Estados Unidos. Os partidos mais sonantes, os nomes mais sonantes do partido são os democratas e os republicanos. Os democratas estão no poder agora, né? O presidente Biden. Há fortes indícios de que os republicanos voltem ao poder. Portanto, são dois. Eu nunca vi, por exemplo, ali. Eu sou líder do republicano. Você, conselheiro do democrata, meu adversário político. Eu não entendo, eu não consigo entender. Talvez alguém, perito, venha me explicar, né? Voltando à nossa realidade, por exemplo. A minha cabeça não entra, não sei. Um Adalberto Costa Júnior, por exemplo, na UNITA, vai aconselhar o adversário dele político. E que adversário, é? Veja aí. Que adversário. Sobre algum assunto qualquer. Eu não acredito nisso. Isso é o que se chamam utopia. Da mesma forma como não acredito que o próprio aconselhado vai aceitar conselho do adversário, inimigo. Porque ele considera um inimigo. Vai lhe aconselhar o quê? Portanto, eu estou a pegar apenas um dos elementos desse chamado conselho. Para mim, isso não é conselho, não é nada. Isso é palhaçada. Né? Depois, outro aspecto. Como é que começa o conselho? Começa com um discurso do aconselhador. Bom, mas afinal o conselho é para receber conselho ou é ele mesmo que faz? Ele próprio faz a sua narrativa, né, do conselho. Ou usa o tal conselho como um mote, um motivo para escapulizar algumas ideias, até vender o seu peixe, se quisermos, entre aspas. Aquilo, se é Conselho da República, aquilo seria, e até público, podia ser público mesmo, com a mídia, né? Publicamente assim, numa mesa e tal, o presidente, aqui o presidente da UNITA, qual é a tua opinião? E a transmitir em direto para a televisão, para os angolanos verem, se é o Conselho da Presidência da República. Então não vejo porque que há secretismo, né? Aquilo, fecham-se lá em copas, começa com esse discurso. E é um discurso, se você analisar o discurso, aqui não sei se vamos analisar, mas enfim, veja o discurso. É um país inexistente, aquele país. Aqui o aconselhado, o suposto aconselhado, quer dizer, ele reflete, mas afinal aquilo é um conselho ou é um comitê, sei lá, uma reunião do comitê, do partido, do indivíduo que fez o tal relatório. Né? Está tudo bem, não, nós estamos assim. Mas era suposto uma reunião, como eu falei aqui, reunião do Conselho da República, para abordar a situação econômica do país. Não é? Agora, aí volto já à sua questão. Não é? Sim. Porque só o facto, lembra que eu disse que o mundo é feito de sinais, só o facto deles chamarem isso para abordar a situação econômica do país, pressupõe que essa questão, esse quesito, economia, não está bem.
Né? Porque se está bem, não precisa reunir. Vai reunir para quê? Para falar o quê? Se está bom. Né? Agora, a minha dúvida cai exatamente ali. Se o conselheiro vai mesmo lá e aconselha, e o aconselhado aceita mesmo receber o conselho do conselheiro. Aí é que está. No nosso figurino, no atual figurino de Angola, não é possível, não é. Quer dizer, é mesmo utopia. Conselho da República é balela, pronto. Aquilo não existe aquilo. Aquilo é mais para tirar areia aos olhos das pessoas, porque está à vista de todo mundo. Conforme os dois colegas do painel emanciparam no outro tema, de que, e recorrendo a um provérbio, não se questiona o sexo do cão. O cão está nu. Então você está vendo, vai questionar mais qual é o sexo do cão. Como dizia o mais velho Macutancon. O cão já está nu, já está vendo. Portanto, essa história, depois, vejam a sequência, né? Reúne o Conselho da República. Antes, reuniu o quê? Reuniu a nível do partido dele. Vai falar do Rei Leão. Está vendo? Ou seja, é mais importante o partido que a República. Reuniu o núcleo duro, não é pela o birô político, reuniram lá para ver a situação. Só depois, meses depois, acho 2 meses ou que depois, é que reúne o Conselho da República, que não é conselho para mim, porque aí eu não acredito nesse conselho. Vai aconselhar quem? A quem? E quem recebe? Depois da reunião no Conselho da República, vem essa que também vamos abordar aqui, né? Ou já veio a Jusante também. A reunião do Rei Leão com os séquitos dele, né? Séquitos, quer dizer, os primeiros secretários, sei lá, para falar de quê? Se ele, na narrativa do discurso dele, do Conselho da República, dourou a pílula. Está tudo bem, está tudo assim, está tudo assado. Então está reunindo os capos por quê? Para fazer o quê? Mas, companheiro Manuel José, a problemática começa... Eu falo sempre que o problema de Angola é estarmos a associar a presidência de um partido com a presidência da República. Ora, veja, na minha opinião, o Conselho da República, na verdade, é mesmo constituído assim, né? Apesar de que ainda falta membro. Sendo um Conselho da República, deve ser constituído por entidades religiosas, entidades dos partidos da oposição, jornalistas independentes, pessoas independentes que compõem a própria República para discutirem o verdadeiro estado do país. Mas a nossa maior problemática aqui em Angola é a questão de nós estarmos a associar a presidência do partido, nesse caso o MPLA, com a presidência da República. Porque um presidente que é do partido que nos governa, certamente que não vai falar nada que é da República, vai falar coisas que têm a ver com o seu partido, tal como vimos bem anteriormente a reunião que teve, né, com o seu grupo, do seu partido e tudo mais. Então, eu penso que nesse caso, ainda que o presidente da UNITA aconselha de forma propícia, o aconselhamento dele nem vai ser válido e nem suficiente. Veja, desculpa, colega, lhe interromper. Veja que a colega Liliana está a fazer exatamente a assinatura daquilo que eu disse, indiretamente. Né? Que o problema não está ali. Já vem de lá, veja. Ela disse que a Constituição está tudo bem, né? Entidade religiosa, partidária, etc. Ok. Mas no contexto atual, da forma como está constituída, com base na Constituição da República de Angola, não tem praticidade, não é aplicável, não se aplica. Eu vou dar só um exemplo simples para perceberem. Eu estou afim de uma menina. E o Abelardo também está afim da mesma menina. A última pessoa que eu vou me aconselhar para ir a essa menina é o Abelardo. Como é que eu vou ir ao Abelardo? Abelardo, epá, eu estou interessado naquela menina. Epá, como é que acha que eu vou abordá-la? Ele também está. O que é que ele vai me dizer? Vai me indicar para um abismo. Exatamente para eu não conseguir. É o que eu estou a dizer. E Geraldo Alberto Costa Júnior é concorrente direto de João Lourenço. E não é um adversário qualquer. Ele considera mesmo inimigo. Ele foi perseguido, não foi perseguido, senhor.
Foram ver a escola dele, não estudou, é mulato, é não sei o que. Perseguição! Então o indivíduo se vai aconselhar como? Se nem na televisão aparece. Você já viu na televisão grande entrevista com o presidente da UNITA? Então se ele não quer dizer, nós também estamos mesmo assim, quer dizer, vamos emocionados, não, conselho, sim senhor, ele foi lá. Mas vai aconselhar o quê? Eu não gostaria de perguntar para o presidente da UNITA, mas assim aconselhaste mesmo lá o presidente? Você vai responder o quê? Não é viável, não tem praticidade, não dá, tá vendo? Não flui, não existe. E nós não podemos estar a nos enganar nós próprios, ou a nos chamar de tolos nós. Não existe, no atual contexto, não há conselho nenhum. Se os próprios membros dele, ajudantes dele, ministros, ele não ouve. Lembram-se da história daquela senhora empresária Filomena de Oliveira? Na televisão disse que essa gente não ouve. E ele, em resposta, num discurso, disse, não, nós ouvimos. Nós ouvimos. E eu não gostei. E depois, publicamente, na rede social, as pessoas a dizer, não, deixa a senhora, não ameaça a senhora. Nós já sabemos se acontecer alguma coisa com a senhora. Depois parece que a senhora também sumiu no mapa. Parece que já está lá num órgão qualquer, lá numa coisa. Está vendo? Então, é preciso nós também, quer dizer, chamar nomes boas. Isso para mim não é conselho, e eu acho que para todos mesmo. Só que pá, a diferença é que uns têm coragem de falar isso e outros não. Ali não há conselho nenhum. Quem vai aconselhar quem? Então, na verdade, o conselho existe. O problema está no aconselhado. Não existe! Outro exemplo, se a Liliana casar com o seu noivo, não é? Se casar na igreja, na conservatória, aquele casamento só vai ser válido depois de 4 paredes, no quarto. Enquanto não acontecer ali, aquele casamento é nulo. Não existe. Por quê? Porque a prática é o verdadeiro critério da verdade. Carta de condução. Posso ficar aqui, enumerar vários exemplos. Você sai lá da escola, tudo bem, o código tudo decifrado. Vai lá na estrada agora, no carro. Ali não tem código, você, porque é código não. É direto lá. Vão te buzinar aqui, leva essa lata lá em casa, pá. É ali no terreno, é a prática. Então nós temos que ser sinceros. Eu, se fosse nesse pseudo conselho, eu vinha publicamente dizer assim, não, do ponto de vista prático, atualmente, não é viável. Eu não vou aconselhar esse senhor, não vou, ele não vai aconselhar, não vai me ouvir. Não é? Não vai me ouvir, ele não vai me ouvir. Aliás, o próprio presidente da República, se verificarem, nas saídas dele, ele seleciona em termos de mídia. Eu também sou jornalista aqui, trabalho também aqui. Eu nunca fui uma digressão do presidente. Igualmente essa a rádio, a própria Rádio Despertar, é excluída. Só quem vai lá? Quem vai com ele? Até vai, parece um mês antes. Se ele vai fora, vamos já um mês antes. TPA, Rádio Nacional. Ele seleciona, ou seja, ele está a dizer claramente, esses que são meus. Vocês não são. E eu vou fingir que não vi isso. Vou vir aqui, não, tudo bonito, não, é conselho, todos bonitinhos, engravatados, lá conselho. Qual conselho qualquer? Aquilo é balela, pá. Bom, olha, eu recuava um pouco e eu gostava de dizer que parece mentira, mas aqui no país existe uma espécie de espírito de deixa andar. Por quê? Porque ultimamente nota-se que a vida em África, em Angola particularmente, não é nada. E nós temos a nossa Constituição bem bonitinha, onde vem plasmado que a vida é um bem jurídico e é inviolável. Mas o que acontece no país é inacreditável ao mesmo tempo. Não se diz que as pessoas não vão morrer. Aliás, tem uma passagem que diz que a morte é a dialética da vida. Todos nós vamos morrer. Mas o problema que acontece no nosso país é a forma como as pessoas morrem. E quando a pessoa morre, ninguém consegue dizer nada. Ontem mesmo, aconteceu ontem, eu vi só hoje. Não sei se é mesmo ontem que aconteceu antes de ontem. Mas uma jovem no Rangel, foi baleada por um agente na via pública. Ok? Isso ninguém diz nada até agora. Quer dizer que nós temos os órgãos de comunicação social.
dito de comunicação social, que têm essa responsabilidade efetiva de informar com verdade e com rigor, mas não fazem. E é aquilo que o Manuel José está a dizer. Né? A nossa mídia perdeu o norte. O Estado faz refém à mídia para poder informar aquilo que não interessa. Okay? Porque quando uma jovem estava a passar ao longo da via pública, uma briga aconteceu onde um agente da polícia foi lá para poder intervir. Na sua intervenção acaba por fazer disparos, e os disparos vão atingir alguém mortalmente. Ninguém diz nada, a família fica ali a choramingar, perde-se um ente querido, é complicado, mano. Isto é gravíssimo. Não, isso só vai ouvir essa notícia quando autorizarem. Por exemplo, quando autorizar a polícia, olha, vai, manda lá alguém para explicar. Vai aparecer um porta-voz a dizer que não, a polícia está a investigar e tal, e não sei o quê. E nós ouvimos que depois a população fez justiças por mãos próprias e não é bom. Agora, relativamente a essa questão do Conselho da República, é verdade que nos termos da nossa lei, da nossa Constituição, o Conselho da República é um órgão consultivo do Presidente da República, ok? O Presidente da República, quando estiver a sentir um desequilíbrio em termos de governação, quando o Presidente da República estiver a sentir que alguma coisa não está a andar bem, alguma coisa está a correr mal, tem os seus conselheiros, aquilo que eu já ouvi aqui dos meus companheiros do painel, não é? Que não é necessário sermos repetitivos, mas eles aqui, diante deste órgão, não aparecem como uma mera figura que é só ouvir, porque é isso que nos estão a habituar. O Presidente da República convoca o Conselho da República, ok? É o Presidente que fala ali, ponto final. Depois disso, terminou a reunião, não há nenhuma informação sobre aquilo que foi o balanço. Os atores que fizeram parte deste encontro não têm palavra para dizer, estávamos aqui reunidos, nós deixamos a nossa ideia ao presidente sobre isto e aquilo, não é? Sobre o que ocorreu, o que não ocorreu. Então nós achamos que o presidente devia se orientar desta forma, o presidente devia atuar assim, o presidente devia orientar assim. Isso nós não nos é habituado. É ali onde os meus colegas de painel têm, sim senhor, razão. Porque chama-se Conselho da República. O Conselho da República é o órgão que o presidente chama quando há uma situação de emergência. Meus companheiros, chamei-vos porque estamos a ver uma situação de crise. E para podermos ultrapassar esse ambiente de crise, o que é necessário que nós devemos fazer? O presidente faz isso. Consultar o Conselho da República é isso. Senhor Adalberto, senhor Abel Chivucuvuco, senhora... Como é que as entidades religiosas estão ali, eclesiásticas estão ali. Qual é o vosso parecer, então, companheiro, sobre o problema que nós estamos a viver atualmente? O que é que nós devíamos fazer para podermos ultrapassar a crise? Isso é que é consultar o Conselho. E, de acordo com aquilo que são, portanto, as ideias, não é, que os conselheiros vão passando à Sua Excelência, Presidente da República, ou então o Presidente da República, por intermédio da sua secretaria e dos seus órgãos que o assessoram, fazem anotações. Depois disso, fazer um comunicado final de que nós estávamos reunidos, de acordo com aquilo que for, portanto, o problema apresentado, não é? O Presidente anotou ABCD e a orientação nas conclusões que ficou é isso que vai se fazer daqui para frente. Isso depois torna-se público, serve como uma orientação para as pessoas seguirem. Normalmente é assim que nós, aprendemos um pouco sobre o que é o Conselho da República, mas infelizmente em Angola... Companheiro Manuel José, mas só mesmo um minuto. Só mesmo um minuto. O doutor Sapalalo disse bem. O Conselho da República é um órgão consultivo. Não é? Também temos que ser justos e dizer que o presidente não é obrigado a implementar aquilo que ele ouviu. Mas como é consultivo, eu, como contribuinte, como cidadão,
eu tenho que saber o que o presidente foi aconselhado. Agora, se ele implementar ou não, o problema já é dele, né? Porque ele já é que vai decidir, a decisão é dele. Não é um órgão vinculativo, é mesmo consultivo. É por isso que eu defendi que aquilo até podia ser público. Por que não abrem aquilo? Né? Essas televisões só dão cu duro, um monte de música, é só música de manhã até à tarde. Transmitem aquilo, né? Aberto mesmo. E as pessoas vão ver, não, fulano de tal falou isso, esse falou aquilo, aquele falou aquilo. Né? Como é feito em Portugal, por exemplo, aquilo é transmitido mesmo, você está a ver. As pessoas estão a ver. Né? Aí vamos saber, não, fulano de tal aconselhou isso e tal. Agora, quem aparece é o consultado, está a fazer discurso. Discurso está lá na internet, está não sei onde, também tem destaque em todo lado. Oh, mas espera aí, e os conselheiros falaram o quê? Está vendo? Nada, eu não sei. Como eu não tenho, quando eu não tenho informação, vai gerar especulação. É o que eu vou fazer aqui. Para mim, esse conselho... Porque, como como eu estava a dizer, que o problema do país é tão prático e pragmático que nós temos notado às vezes, portanto, isso diga-se mesmo a verdade, que o nosso Estado angolano, a uma certa altura, perdeu o controle naquilo que é a máquina e às vezes perde-se muito tempo em coisas que não têm nada a ver. Por quê? O país é democrático. E em democracia não devia, portanto, se pautar muito em escamotear aquilo que é a verdade. O Conselho da República, não é, que é um órgão que nós já dissemos consultivo, não tem nada que se calhar devia ser abordado ali e não devia ser do consumo público. Não tem nada. O que é que vai se abordar ali? Se mesmo o presidente, todos já está. O presidente convocou o Conselho da República, está tudo bem. A gente já fica com a percepção de que quando o presidente convoca o Conselho da República é porque ele sente um desequilíbrio, é porque ele sente que alguma coisa não está andando, ele precisa, porque o Conselho da República serve como muletas. Serve como muletas do presidente para poder, portanto, dar uma orientação. O presidente conseguir se corrigir, porque imagine, é muita coisa negativa que acontece no país, é muita coisa má que está a decorrer e tudo fica assim no bastidor. Hoje nós, infelizmente, nos socorremos muito nas redes sociais, porque eu até pessoalmente, eu já não vejo a TPA, não sinto aquele prazer, infelizmente, não vejo a TPA, uma vez a outra, a TV Zimbo, mas também é que você vê a TV Zimbo está aos poucos a ser também refém da TPA, não é? Televisão pública de Angola, então tenha paciência, amigo, é complicado. É muito... Abelardo, permita-me só, eu aqui vou defender sempre, como comecei a defender logo no início, que o Conselho da República, o meu ver, companheiro Manuel José, vai me desculpar, sempre existiu e até agora continua a existir. Tal como nós falamos, a problemática aqui nesse caso está na pessoa que é aconselhada. Isso tipo é quando nós temos uma amiga malandra, né? Temos uma amiga malandra e você vai naquela amiga malandra, aconselha a amiga malandra e a amiga malandra não ouve. Eu, por mim, o presidente da UNITA, nesse caso, Adalberto Costa Júnior, juntamente com as outras pessoas, fazem bem sim estar permanentemente no Conselho da República e estar sempre lá quando são chamados. Em Angola nós temos infelizmente a problemática da dependência excessiva de poderes. Eu sei que estamos a falar aqui agora. Os órgãos comunicativos estão dependentes do Presidente da República, as pessoas estão dependentes do Presidente da República, porque até o próprio Conselho é constituído maioritariamente por pessoas do partido que nos governam, mas a problemática não está em quem vai aconselhar. Porque, por exemplo, o companheiro Manuel José, se o companheiro Manuel José estivesse dentro do próprio Conselho da República, ainda que o Presidente da República não ouvisse o conselho, a problemática não estaria no companheiro Manuel José. Eu não ia. Não, se eu fosse do Conselho, permita-me, primeiro lugar não Manuel pertencia ao José. Conselho. Companheiro Manuel José, certamente que o companheiro iria. A nossa defesa aqui está na parte em que nós desejamos e queremos uma abertura naquilo que são os órgãos de comunicação social, tal como acontece em Portugal e como está acontecendo bem agora nos Estados Unidos. Estamos a acompanhar as pré-campanhas e pré-debates das eleições presidenciais dos Estados Unidos. E nós queremos isso, que as televisões, as rádios e até as redes sociais estejam
estão abertos em questões políticas para que não haja manipulação da mídia. A problemática está aí. Mas agora dizer que o Conselho da República não existe a 100% ou de facto, estaríamos também a nos enganar. Porque até o próprio Adalberto está lá. Porque certamente ele aconselha o presidente, Adalberto, aconselha o presidente da República, é que não ouve o próprio Adalberto. Temos certamente pessoas no MPLA que aconselham também João Lourenço, mas João Lourenço também não ouve as pessoas. E nós tivemos recentemente, penso que foi há 4 meses ou 5 meses atrás, aquela carta que veio em tona nas redes sociais sobre a suposta renúncia da ministra das Finanças, Vera Daves. Há muita coisa em série dos partidos políticos que não é dito em função da ética política, porque até o próprio presidente da República é aconselhado pelos conselheiros. A maior problemática que está aqui neste momento é sobre a situação econômica e social do país, que muito tem a ver com o dinheiro do Estado. Onde é que sai o dinheiro do Estado? Para onde é que vai o dinheiro do Estado? É isso que nós queremos saber. Mas agora o Conselho da República não existir de fato, estaríamos a cometer suicídio também a falar isso, porque aqui existe. A coisa que nós devemos estar constantemente a lutar é a independência dos órgãos de comunicação social, a independência dos jornalistas e a abertura permanente dos debates e aconselhamentos desses mesmos atos que se passam no próprio Conselho da República. As pessoas, porque o povo carece, precisa saber quais são os conselhos que estão a ser dados pelas entidades religiosas, ao presidente da UNITA e outras pessoas relacionadas ao Conselho da República. Pois eu tenho direito à réplica. Ok. A colega me mencionou, então vou ter que replicar. É assim, a colega fez uma sugestão. Se eu estivesse lá, eu ia. Ela própria está a responder, está a responder por mim, não sei porquê. Eu não ia, porque eu não pactuo com palhaçada, circo. Eu não ia, porque se eu já sei, pelo exemplo que deu, que aquela menina é malandra, né, não aceita conselho, então eu vou lá mais para quê? Para ir fazer papel de figura mesmo, figura, presente. Se ele não aceita, nós já sabemos que ele não aceita. Então foi lá mais fazer o quê? O que é que ele foi lá fazer? E agora eu vou devolver a colega Liliana. Imagina que a colega Liliana, a colega de painel, é presidente. Né? Eu sou um dos conselheiros, líder de um partido político, seu adversário. Qual é o conselho que a Liliana aceitaria do seu adversário político? Diga aqui publicamente. Eu aceitaria, eu teria coragem de aceitar pelo menos ou a renúncia do cargo de presidente da República, ou então a melhoria de uns dos setores correlacionados ou aconselhados pela própria pessoa. Porque eu tenho coragem de renunciar a qualquer cargo quando não estou capacitada aqui para assumir a liderança daquele cargo. Renuncio. O presidente da República ia renunciar? Se só na instituição que a UNITA, os líderes, os deputados pela bancada da UNITA levaram ao Parlamento, viu o que deu? Até guerra ameaçaram as pessoas. Né? Lá no interior, olha, está vendo a UNITA, querem mais guerra. Processo de destituição, que é constitucional, que está aqui na Constituição. Que é normal, num país que se diz democrático, e aqui não estou de acordo com o doutor Sapalalo, que diz que o país é democrático. Não, esse país não é democrático. Democrático como? É democrático como? Na teoria, em tese. Né? Porque o papel aceita tudo. Né? Está lá a Constituição, país é democrático de direito. Agora, na prática, é? Obrigado aos meus convidados. A conversa está com certeza muito animada. Nós vamos ao próximo tema que tem a ver com a conferência de imprensa realizada pelo Grupo Parlamentar da UNITA e que visou fazer o balanço do 2º ano legislativo da 5ª legislatura. Em conclusão, a bancada parlamentar da UNITA classifica como negativo o ano parlamentar que agora findou, lançando farpas ao seu adversário político, o MPLA, e classificou mesmo a nova divisão administrativa como uma estratégia do MPLA para se poder manter no poder. Na ótica da UNITA, a melhor solução para se tirar o país do marasmo em que se encontra é a institucionalização das autarquias locais. O MPLA não se fez esperar, respondeu com um comunicado, então, essas declarações que foram feitas pelo presidente da bancada parlamentar da UNITA, o senhor Liberty Chiaka, e o MPLA diz que já era de esperar a postura da UNITA, pois se coloca sempre contra aquilo que são os anseios ou as decisões tomadas pelo MPLA.
o MPLA disse que tudo fez a nível da Assembleia Nacional para garantir o bem-estar da população e que a nova divisão administrativa é sim um meio para poder tirar os angolanos do sufoco em que se encontra face às dificuldades que vamos vivendo. Eu vou começar agora com a Liliana. Liliana, o que lhe parece a conferência de imprensa da UNITA, que classifica como negativo o ano parlamentar, e depois o MPLA responde dizendo que não é de estranhar essa postura da UNITA. Esse tete-a-tete entre os dois maiores partidos no nosso país, o que lhe parece? É mesmo um jogo democrático ou algo para além disso existe? Muito obrigada, Belardo. Eu costumo sempre dizer que, feliz ou infelizmente, nós em Angola não, até em África no seu todo, estamos à mercê dos partidos políticos. E querendo ou não, a nossa mudança depende também desses partidos políticos, porque são eles com assentos parlamentares que conseguem fazer leis, que conseguem fazer, nesse caso, apreciar projetos que, querendo ou não, têm a ver com a estabilidade social e econômica do povo. E nós, nesse momento, eu digo que a nossa única opção, para mim, ao meu ver, é estar participante também e saber corresponder aos desafios desses mesmos partidos políticos. Claramente que é democracia quando se há ou se existe mais de um partido político numa sociedade e esses mesmos partidos vêm com o objetivo de demonstrar aquilo que são as suas ideologias políticas, as suas defesas, e não é diferente daquilo que temos visto na UNITA e MPLA. Eu digo sempre que nesse momento, querendo ou não, eu sou oposição, independentemente de quem estiver na oposição, mas eu sou aquela oposição verdadeira. Está aqui como analista. Estou aqui como analista nesse caso. Eu sou oposição, porque eu me sinto como oposição. Porque eu acredito que a mudança só vai acontecer quando o povo decidir se unir verdadeiramente à oposição e quando a oposição decidir também se envolver verdadeiramente com o povo. Claramente que eu concordo com a UNITA e não vou discordar aqui em nenhum sentido, porque esse ano parlamentar que terminou não teve nenhum balanço significativo, não teve nenhuma ação significativa ao ver do povo angolano, da sociedade angolana. Tivemos mais retrocessos em vez de avanços, tivemos mais subdesenvolvimento em vez de desenvolvimento completo, porque se esperava mais coisas e melhoria. Por exemplo, aqui trouxe a questão da nova divisão política administrativa, que é um assunto que eu tenho dito que é mesmo importante debater, porque é um assunto que não trouxe melhorias e não vai trazer melhoria na vida da população, na vida do povo angolano, só trouxe mais retrocesso. A UNITA aqui afirma muito bem quando diz que em vez da nova divisão política administrativa teríamos em prática a institucionalização das autarquias locais, porque já vimos bem recentemente que se discutiu, se aprovou vários diplomas legais relativamente às autarquias. Então é isso que nós queríamos, né? Porque nós temos a certeza que a divisão política, que as autarquias, nesse caso, não trariam aquilo que é estabilidade 100% da vida do povo angolano, mas trariam melhorias na vida desse povo angolano. Nós queríamos que tivéssemos essa oportunidade para ver, na verdade, onde é que nós caminharíamos, porque nós temos visto várias realidades de países africanos que já têm autarquias institucionalizadas e que alguns sim, as autarquias deu certo e que os outros, as autarquias não deu certo. Eu comparo, eu quando estou em debates, gosto muito de comparar Angola com Moçambique, porque a nossa realidade é mesmo idêntica, né? Temos aqui o MPLA lá, Frelimo, e a UNITA aqui lá, Renamo. Então é uma coisa mesmo, tudo que idêntico. Então eu penso que enquanto o MPLA estiver no poder, Angola está sempre em retrocesso e não haverá desenvolvimento, porque a questão das autarquias foi quase uma realidade que esse ano, e depois vimos que em função da vontade do partido que nos governa, decidiram que até 2027 não temos condições de realizar as autarquias locais. Mas nesse mesmo momento dizer que o grupo parlamentar da UNITA tem se mantido forte naquilo que são as suas convicções ideológicas, tem se mantido forte na sua defesa, na defesa do povo angolano, porque é isso que nós queremos, que continuem sempre a falar a favor do povo angolano. E o ano parlamentar político só seria, na verdade, positivo se nós tivéssemos a aprovação da destituição do presidente da República como presidente de Angola e presidente do MPLA também, se for possível, para ver se, na verdade, com uma outra pessoa lá na liderança, nós tivéssemos, nem que fosse 1% de dignidade na vida de todos os angolanos. Então, aqui vou concordar com a UNITA. Esse ano parlamentar não trouxe nada de significativo e não foi positivo, foi mais negativo do que outra coisa.
Obrigado. Vou passar a palavra ao Dr. Sapalalo. Doutor, qual é o seu posicionamento? Bom, obrigado pela palavra. Eu também concordo aqui dizer que a UNITA, o grupo parlamentar, a bancada, ou seja, a bancada parlamentar da UNITA esteve bem na fotografia, porque governar em país que se diz ser democrático, também tudo isso um pouco. Saber aceitar o fracasso, porque o fracasso não significa não ter, portanto, força, mas sim, quando algo está ou decorreu mal, é preciso sempre acreditar que estivemos mal e os erros cometidos devem, portanto, procurar ser ultrapassados. Infelizmente, nós temos esse problema. O governo, dirigido pelo MPLA, considera que sempre que a UNITA faz um balanço negativo sobre uma determinada atividade realizada, é porque a UNITA é de hábito, ou seja, o MPLA já esperava que a UNITA teria esse pronunciamento, porque já é uma prática reiterada. Mas aqui dizer uma coisa muito bem verdade, que nós, infelizmente, temos essa má sorte, que o Estado que está a dirigir o país, ou seja, o governo que conduz o país desde 1975 até a data presente, dificilmente aceita os seus erros. Dificilmente eles concordam quando alguma coisa está mal e eles aceitam e vêm em esta pública dizer que, olha, nós reconhecemos de facto nosso erro e pretendemos melhorar. Infelizmente isso não acontece. Quem pensa que sempre faz sempre o bem e nunca faz mal, este não está preparado para grandes desafios, porque os grandes desafios fazem-se também com essas pequenas falhas. Os grandes desafios também fazem-se com alguns insucessos. Os insucessos servem para melhoria, ou seja, servem de lição, para que aquilo que nós não conseguimos realizar, de facto, na prática, seja ultrapassado. Ir na pergunta, nós temos de acreditar ou temos de aceitar que este ano não foi um ano proveitoso, tendo em conta que aquilo que nós ouvimos ou aquilo que o Parlamento planificou em termos de ações para agilizar durante o ano de 2024, que está prestes a terminar, de concreto que a população precisava ver na prática para trazer melhorias, infelizmente não aconteceu. Primeiro, as próprias autarquias, que nós vamos ter que sublinhar, ou pessoalmente eu sublinho, que seria um passo muito grande se esse processo acontecesse na realidade. Por quê? Porque, digamos, as autarquias, nós aqui em Angola temos um conceito, sobretudo o governo que está a dirigir o país, tem um conceito muito negativo sobre as autarquias. Porque sempre que se toca nesta problemática, a resposta que vem é que não temos verbas suficientes para o país acolher as autarquias, mas a divisão política administrativa fez-se a correr. Então significa dizer que quando é uma ideia política que não tem nada a ver com a vida do cidadão, porque só vai beneficiar quem precisa daquela ideia, é rápido, a aprovação faz-se no momento. Será que as verbas para poder, tanto realizar a divisão política administrativa da cidade de Luanda, já estavam previstas e as autarquias não? Aí está a pergunta que não se deixa calar. Okay? Por que não deviam fazer o inverso? Em vez de se, portanto, planejar, ou seja, se aprovar esta lei sobre a divisão política administrativa da cidade de Luanda, primeiro devia se rever a situação das autarquias, que é um ato, não é, que nós achamos constitucional, que tem como objetivo trazer melhorias para a vida das populações, onde cada administrador, a partir da sua zona, do seu distrito, vai ter condições e capacidade de fiscalizar o erário público para poder dar ao seu povo na sua localidade. Esta é a maior defesa. Desta feita,
A UNITA tem sim razão para dizer que o balanço que se faz é negativo. E quando o MPLA diz que, olha, nós já estávamos preparados e isso já era previsto que a UNITA iria ter esse procedimento, é completamente complicado, porque, meu caro, imagine, defender algo que está mal em benefício de um projeto que você tem, que no final não vai acabar por dar dignidade ao povo, é quase que trabalhar no vazio. E isto é muito complicado, porque nós constantemente temos estado a notar que sempre que o MPLA é chamado por intermédio do seu governo a razão daquilo que ele devia melhorar em termos de procedimento para a boa governação, a ideia que se coloca na cabeça logo é de que esses só sabem criticar, nunca valorizam o que é positivo. Mas eu penso que o problema não é esse, porque a UNITA, quando algo está mal, a UNITA sempre reconheceu que está mal. Ou seja, quando algo está bem, a UNITA sempre reconheceu que está bem. Quando está mal, está mal. Ok? Então aqui há que se ter em conta que esta é a problemática que nós temos. Se o ano foi negativo e todos nós reconhecemos de facto que o ano foi negativo. Por quê? Porque aquilo que se planejou em termos de política para serem gizadas, não se fez quase que nada. Ok? Escamoteou-se um assunto que é das autarquias. Agora fala-se muito da divisão política administrativa, que ao meu ver também, e eu concordo com a opinião da minha companheira do painel, a Liliane, a divisão política administrativa de Luanda não vai trazer benefício, porque olha, primeiro, vamos ver qual é o orçamento que eles vão acabentar para esse projeto. Já estamos a ouvir dizer que na primeira quinzena, não é, do ano parlamentar, isso já o próximo ano, o primeiro debate que virá à tona é a questão das verbas que vão ser acabamentadas para então esse projeto. Ok, está tudo bem. Mas fez uma estratificação, fez um levantamento, fez o balanço, não é, do que esse projeto vai trazer em termos de benefício, em termos de positividade, tendo em conta aquilo que é a matriz, não é, que a própria cidade de Luanda apresenta em termos demográfico. Não é? Aí está. E eu ouvi em tempos uma dirigente do grupo parlamentar do MPLA, não é, num debate radiofônico, quando ela dizia que tiveram um trabalho de escutação, ouviram algumas populações da Kisama, do Cabuledo, a população disse e tudo mais, mas Luanda não é só Kisama, Luanda não é só Cabuledo, tem o Rangel, tem a Viana. Aqui em Viana, quem é que foi ouvido? Aquilo que nós vimos por ali é que não é escutação, a escutação é sair na via pública, solicitarem a opinião de cada indivíduo, para este indivíduo tecer uma ideia. Isso é que se pretende na prática. Okay. Isto é que é a verdadeira auscultação. Por essa razão, eu também sou de opinião que esta divisão administrativa da cidade de Luanda não vai trazer benefício. Infelizmente, vai trazer apenas coisas negativas. Obrigado. Manuel José, neste tete-a-tete entre as bancadas parlamentares da UNITA e do MPLA, que por sinal são as maiores, a ideia com a qual se fica de que de um lado parece que está tudo mal e do outro lado parece que está tudo bem. Tem a mesma percepção ou tem uma visão diferente desta percepção? Não, está certo. É normal isso. Okay. Né? É normal que quem está no poder considere que ele está fazendo bem. E quem almeja o poder, é óbvio que ele vai dizer tudo que está errado. Né? Isso para mim não é preocupação. Né? Aliás, eu acho que ali os dois estão certos. Contrariamente aos meus colegas de painel dizem. Sim. Mas o problema não está ali. Quer dizer, novamente, pegar-se nas consequências ao invés das causas. O MPLA aí dá certo, sim, quando disse que não esperava outra coisa, nem eu também. Qual é o balanço? O ano passado, o UNITA, quando fez balanço do não é negativo. É
ele vai ser negativo mesmo. Por quê? Porque o erro já está lá atrás. Então, se os próprios deputados, eu estou ouvindo deputados a dizer que a Assembleia, quer dizer, os deputados, a Assembleia Nacional não é um órgão soberano, não é? Então, se o próprio deputado está a dizer que até houve expressões, os deputados estão no cafrique, não há liberdade ali. Então vai esperar o quê? Ou seja, na atual estrutura, é aquilo que eu disse, da forma como está estruturado politicamente o país, da forma como está estruturado esse hemiciclo, essa Assembleia, é óbvio que quem está lá, que está no governo, vai achar que aquilo tudo é uma maravilha. Aliás, é assim que tem sido. E quem está na oposição vai apontar o dedo e o que está lá vai dizer que não, essa aqui só está criticando, mas é óbvio. Então eu estou na oposição, eu vou te apoiar, vou te bater palma. Não vou, se eu almejo o poder. Portanto, o problema não está aí. Né? Por exemplo, se a coisa está mal, é porque o mal não surgiu agora. Portanto, não é essa avaliação que se fez agora. É da forma como está estruturado na nossa Assembleia. Nesse momento, da forma como a nossa Assembleia funciona, tudo que a maioria da bancada parlamentar do MPLA, tudo que ele quiser aprovar, ele consegue. Ele tem maioria. Mesmo que se juntassem com aqueles outros partidos que estão lá, aqueles partidos satélites lá, PHA, enfim, tal. Mesmo que se junta aos 90 da UNITA, mesmo assim não serão suficientes para fazer face à posição do maioritário. É a forma como está estruturado. Tudo que ele quiser provê a divisão político-administrativa. Então nós estamos desde 1975. Aquela do texto constitucional de 75 já tinha lá a autarquia. Mas Manuel José, assim, eu concordo plenamente contigo, mas tem uma questão aqui muito pontual. É o seguinte: criticar que alguma coisa está mal não significa dizer que você não consegue fazer também o bem. Aí está. Porque ouvimos que o Presidente da República, não é, convocou o Conselho da República para o escutar. E a UNITA, através do seu grupo parlamentar, fez o balanço sobre o ano legislativo. E o balanço é negativo. Mas, volta e meia, a problemática que se traz aqui ao de cima é a questão da crise econômica. E a UNITA sempre defendeu que uma das fórmulas para poder se ultrapassar esse problema da crise econômica ou então da fome é, primeiro, valorizar o campo, porque o campo bem valorizado, esse vai beneficiar as áreas urbanas. Fala-se tanto da agricultura, mas só que a agricultura que se defende aqui no nosso país não é agricultura no verdadeiro sentido da palavra. O presidente João Lourenço falou também, eu vi aí num despacho que ele fez, disse que vai também, fez um despacho de um orçamento que vai se acabamentar para a questão do apoio à agricultura. Mas que tipo de agricultura se pretende fazer? O problema do congestionamento, não é, da cidade de Luanda, a cidade de Luanda está repleta de gente. Por quê? Porque há uma situação. As pessoas estão a abandonar o campo, estão a vir aqui para os centros urbanos. Por quê? Porque lá no campo há crise. Lá as pessoas têm problema de conseguir o sabão com dificuldade. Sim, vou já lhe devolver a palavra. Sim, vou já lhe devolver a palavra. Lá nas zonas rurais, as pessoas têm problema de adquirir o sabão, o açúcar, tanto outros produtos, com muita dificuldade. E as pessoas preferem vir aqui, onde volta e meia consegue vender uma embalagem de água, uma maçaroca ao longo da via pública. À tarde tem o seu 2.000, 3.000 coisas para poder comprar uma cuca de óleo, consegue comprar uma cuca de açúcar, e assim a vida vai indo, ok? Mas se se fizesse o inverso, ok? Se fizesse o inverso, as verbas que são aprovadas nos orçamentos periodicamente, não é, deviam ser
despejada mais de uma forma percentual nas zonas rurais, abrir as vias de acesso, ok? Abrir os campos de cultivo, dar semente, dar outros materiais, etc, para as pessoas poderem trabalhar, cultivar e conseguirem rapidamente, não é? Com os produtos que eles vão tirando desses campos, conseguem escoar rapidamente para as zonas urbanas. Ali a vida estaria facilitada, é tudo isso. Okay. Por essa razão, a Deixa-me UNITA... voltar então agora. Claro. Colega, essa palavra. Está bem no argumento, mas a questão não é essa. Eu estou a ver aqui, a questão que foi colocada é, em conferência de imprensa, a UNITA concluiu que o ano parlamentar foi negativo. O MPLA reagiu e disse que não, já esperava isso da UNITA. É o tema aqui, não estamos falando de agricultura, enfim, estamos a falar desse tema aqui. E o que eu disse é, tanto, isso é normal, para mim é normal, a peleja democrática, a peleja de palavras, para mim é normal, não tem nada de coisa. Yeah. E o que eu estava a dizer é, e é expectável também, o indivíduo MPLA não vai dizer, eu vou dar só um exemplo. Uma vez desse eu entrevistei um dirigente da UNITA, que eu não vou mencionar o nome para preservar, em que ele depois, a dado momento da sua locução, disse que, não, sim senhor, no programa tal, que o MPLA fez, eu bato palmas. Ele é que disse. Eu sou jornalista. Né? O objetivo do jornalista é vender o meu produto. Yeah. E o meu produto é notícia. Eu tiro aquele extrato do dirigente da UNITA. E como ele disse que bate palmas à política, a essa medida tal que o Gozo fez, naturalmente eu, a fazer a chamada, ao anunciar, eu não vou usar as mesmas palavras. Eu disse, não, o dirigente da UNITA, né, apoia programa do MPLA. Aquilo ali deu o que falar. O dirigente ligou, não é isso, meteu a palavra na minha boca e tal. Ele disse, não, tirei o extrato do áudio e mandei. Está aí, o senhor mesmo é que falou. O senhor disse, bate palma. Bater palma significa o quê? Aplaudir é quê? Não dá a apoiar. Ou é o nome só apoiar que eu meti lá. Então, ele ficou escandalizado com aquilo. Por quê? Porque se calhar terá sido chamado, não é, nos seus pares. Como é que você vai falar aquilo? Mas ele é que falou. Quis cair em cima de mim. Eu disse, não, eu estou aqui assegurado. O senhor pode ir lá onde quiser, pode ir ao tribunal. Eu estou assegurado aqui. O senhor é que falou? É que eu disse, é normal. A oposição fazer... E até não é crítica, é um balanço dele. Ele fez o balanço e achou que é negativo. Né? Nós os três estamos aqui. Se nos pedirem para fazer um balanço de um determinado período, se calhar nós vamos divergir. E é normal isso. A peleja democrática é normalíssimo. Só que o grande problema é a montante, não a jusante, como dizem os engenheiros. O problema não é ali já. A própria estrutura do parlamento não é viável para um país que se quer democrático. Não dá. Parlamento feito dessa maneira não existe. É ali onde devem atacar. Então, porque senão todas as avaliações que a UNITA fizer, enquanto for oposição em Angola, vai ser negativo. Da mesma forma como os departamentos ministeriais do MPLA, porque aí o governo é, como a colega disse também, não confundir. Mas é a mesma coisa, mesmo MPLA é mesmo o governo mesmo. Não vale a pena vir aqui com academias, enfim, é a mesma coisa. Está vendo o mesmo ente que é presidente da República? É o mesmo que de manhã está a reunir com os primeiros secretários, não vão reunir. Que ao mesmo tempo são governadores. Isso é estratégico, isso não vale a pena vir, porque não, ele foi nas festas. Qual festa? Ele é mesmo. Os outros evitam isso como? Por via da Constituição. Se você é presidente da República, não pode exercer o cargo de partidário mais, de um determinado partido. Interessado.
Nós vemos, por exemplo, em Portugal. O presidente da República tem partido. Mas ele, enquanto presidente da República, é só presidente da República. Está vendo? Não vai mais assanhar, não, é presidente da República. É mais presidente do partido. É mais não sei o que. Senão, ele faz negócio, ele negocia com ele próprio. É ali onde está o problema. O problema é na estruturação. Da forma como está estruturado esse parlamento. Não tem outra coisa. Quer dizer, nós vamos ter essas conclusões todo o tempo. E outra coisa que eu não concordo, quando a minha colega disse, o colega de painel disse que democracia basta ter partidos. Não! Democracia não é o número de partidos, não. Número de partidos é multipartidarismo. Ou seja, vários partidos, mas não significam democracia. Né? Assim como, por exemplo, no jornalismo, a existência de vários órgãos, no caso da Angola, não quer dizer que haja liberdade de imprensa. Porque se você, no fim do dia, fizer as contas, esses órgãos todos que você está a ver, é um só. São várias asas do mesmo ente. Portanto, a democracia... E eu vou chamar aqui dois conceitos de democracia, que é para sustentar o que eu estou a dizer. Democracia não é número de partidos. Você pode ter 20, 30 e não ter democracia lá. Né? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher tem um conceito de democracia muito interessante. Ela diz: a democracia não é um sistema para eleger os melhores. A democracia é um sistema para evitar que os maus permaneçam lá eternamente. Ou seja, é a tal regularidade de eleições. Regularidade de eleições para haver, como é que eu posso dizer, alternância. É o que acontece nos Estados Unidos. Num determinado ciclo está o republicano, depois estão os democratas. Está vendo? É essa alternância. Agora não. Agora 75 é só mesmo um. É por isso que a democracia não vai haver. E o outro conceito de democracia é de Noam Chomsky, filósofo norte-americano. A democracia, segundo o filósofo americano, a democracia é uma encenação. E é uma encenação com cumplicidade da mídia. Ou seja, quando num país diz assim, não, nós somos democráticos, não sei o quê, mas você não deixa o outro da oposição ir lá falar. É a tua contradição mesmo. Quem faz isso é a mídia. Né? Veta-te mesmo. Ele vem num evento da oposição. Ele ouve o presidente da oposição. Mas quando vai lá, você só vai ver a boca do presidente da oposição a mexer. Mas não fala. Só mexe a boca. Quem fala é outra pessoa. Como se fosse uma tradução, uma interpretação. É a mídia. Portanto, é ali onde entra o conceito de democracia de Noam Chomsky. Portanto, é uma encenação. Nós atualmente em Angola, eu não tenho dúvidas em afirmar, há uma encenação de democracia. Com apoio de quem? Infelizmente, colegas meus jornalistas, que apoiam, né? Quando vêm dizer, olha, está tudo bem, tiramos tomate ali, metemos cebola aqui, ali, não sei. Quando vem um crítico, não, esse não pode. Vem um indivíduo falar ao contrário, não, esse não pode. Isso não é democracia. Democracia é divergência de opiniões, né? Tem que haver diversidade de opiniões. E mais, eu vou dar exemplo aqui de países ditatoriais. Coreia do Norte, você não vai encontrar ninguém a comer no contentor. Apesar de ditadores, não vai ver pessoas a passar fome, como nós temos aqui. Mesmo em Cuba, que nós estamos a ir lá buscar quadros, enfim, também não tem lá pessoas a passar fome. Mas nós aqui, que dizemos que somos democráticos, e eu refuto, não somos. E de direito, que eu refuto também, não somos. Porque não se viola essa lei várias vezes. Como é que você é de direito, se você não cumpre a própria Constituição? Então,
O problema aqui não está, às vezes, com como é que eu posso dizer, essa emoção do indivíduo. Não, tem que ser a autarquia não vai vir melhorar aqui, automaticamente tudo mudou, não. Eles podiam melhorar, mesmo assim, com esse sistema, podiam melhorar. Por isso é que eu fui buscar Coreia do Norte e Cuba. Podem melhorar. Melhoram como? Há um elemento. Mas é assim. Deixa eu só concluir, vamos já falar. Calma só, é assim. Vamos já falar. A questão é vou já terminar, vou já a palavra. A questão é a seguinte. É assim, deixa eu só terminar. Eu, para mim, não me interessa se está A, se está B, se está C. Para mim, o que me interessa é esse slogan que dizem. A melhoria das condições de vida dos cidadãos. Como é que eles conseguiriam? Não é por ter autarquia, por ter... Não, aquilo é um método de gestão. É um método. A colega aqui falou de país que tem autarquia, Moçambique, que é irmão siamês de Angola. Frelimo Mulá é Pelá aqui, Renan Mulá Unita aqui. Tem autarquia, mudou o quê? Vai lá em Quilimane, lá ou na zona do... Mas não mudou. Então, o problema sabe qual é? É honestidade. O problema das está no pessoas. partido que rege o país. O problema está no partido que rege o país. Porque eu não acredito. Sim, honestidade. Honestidade. Porque se continuar com esse mesmo sistema, se você meter lá o outro... Então não acontece. Não há pessoas... eu já contei aqui a história do deputado, que estava fora, era professor, criticava o deputado, ganha mais do que coisa, depois entrou lá, ele virou deputado, agora calou. É o que eu estou a dizer, é honestidade da pessoa. Se eu for honesto, ainda que ditador, por isso é que eu fui dar um exemplo, se eu for honesto quer dizer que é abrir. Por isso é que eu dei o exemplo, quando falamos do Conselho da República, eu dei o exemplo, mas por que aquilo não abre? Fui secundado até pelo colega Zapalalo também. Então se não há nada, mas não está a falar da economia do país. Por que não abre aquilo? Por que aquele segredo é fechado ali? Os conselheiros falaram, abre aquilo, transmitem direto. Para eu ver o que aconselhou o conselheiro, o que o aconselhado recebeu, o que ele achou no final. Lá eu recebi inputs daqui, dali, eu acho. Não, é o contrário. Ele vem e abre, faz um discurso e o conselho acabou. Isso chama desonestidade. Se eu for honesto, né, eu tenho 4.000. Nós somos 4. Cada vai levar quanto? Vai levar 1.000. Eu, se tiver na distribuição, vou dizer, não, o Abelardo 1.000, eu 1.000, a Liliana 1.000, eu Zapalalo 1.000. Honestidade. Mas se sair óleo, como dizem na gíria, eu tenho 4, não? Eu vou dar um Kwanza, eu vou dar mais um Kwanza aqui, outro um Kwanza aqui. E os outros 3.000 e tal, vão ficar comigo. Vai criar o problema, vai criar a desigualdade. O problema não está... Aquilo ajuda em si. O sistema autárquico ajuda, por quê? Porque as pessoas são eleitas e não nomeadas como agora. Por isso é que há a resistência de quem está no poder. Porque ele não quer partilhar o poder. É essa a verdade, não há mais outra história. A divisão, ele é que faz. É por isso que ele foi rápido e meteu. Usou o quê? Não usou a Assembleia? Eu vou levar lá, independentemente daquele partido A, partido B não querer, eu vou levar lá e vai passar. E passou. E vai passar outras. O ano que vem vai passar outras. Ele se vier aqui, olha, a partir do ano tal, quem pisar não sei o quê, vai preso. Vai levar na Assembleia, vai passar. O erro não é ali na Assembleia, já está lá atrás. Ele vai fazer tudo o que ele quiser, vai fazer. Ele trouxe lei da segurança de sei lá de quê, lei que vai contra as ONGs. Está tudo lá na Assembleia. Ok, Manuel José. Vai passar porque ele é maioritário. E é desonesto. O problema está aí. Ok. Obrigado, Manuel José. Obrigado a Liliana Macuta e o doutor Jacinto Zapalalo. Nós vamos agora ao nosso último tema. Eu vou começar com a Liliana. Nós estamos sensivelmente a 3 meses do Congresso da JMPLA e a 4 meses do Congresso Extraordinário do MPLA. Liliana já começou? Vai começar já com a Liliana, porque então. Abelardo. Tá bem, vamos fazer diferente. Vamos começar com... Começar com o Zapalalo também. Dentre os três é que está mais tempo calada, por isso que vamos começar. Nós somos 3, mas está a começar só de um lado. Como assim então? Dentre os 3 é que está mais tempo calada. É esse o problema.
Não, eu já comecei com o doutor Sapalala, já comecei com a Liliana. Já começou com a Liliana. Nos outros temas. Vamos dar primazia ao doutor Sapalalo. Então. Doutor Sapalalo, primazia. Fala só já. Pronto. A palavra está com a Liliana. Estamos há sensivelmente 3 meses do Congresso da Jota em MPLA e há 4 meses do Congresso Extraordinário do MPLA. E lembra-nos que há 2, 3 meses atrás, uma das figuras proeminentes do MPLA, que é o político Dino Matros, havia referido que o MPLA está muito fraco nas bases. Há um problema de falta de confiança para com o seu líder, esta falta de confiança a partir das bases. E nós vemos agora uma reunião marcada entre o líder do partido, o presidente João Lourenço, com os primeiros secretários dos CAPs. Como é que encara 3 meses antes do Congresso da JMPLA e 4 meses do Congresso Extraordinário, esse encontro entre o presidente do MPLA, João Lourenço, e os líderes dos CAPs? Obrigada, Belardo. Eu, relativamente a essas questões, eu, sendo sincera, deixei de acompanhar assuntos ligados ao MPLA há muito tempo e não estou inteiramente informada, ou bem informada, sobre os congressos, tanto da JMPLA e esse extraordinário do MPLA atualmente, mas eu já estive. Então, eu vou dizer o seguinte: eu, relativamente ao MPLA, é aquilo que eu sempre digo, que eu já não tenho mais nem tenho forças para falar sobre esse partido, porque eu acredito que mesmo após o Congresso, nada de novo tirará, tal como também a JMPLA, nada de novo tirará. Nós tivemos um assunto bem ligado às candidaturas, penso que foi há 2 meses ou 3 meses atrás, onde vimos a postura também do político Higino Carneiro. Penso que foi o Antônio Venâncio, novamente surgiu também, e essa tem agora a problemática do próprio líder do MPLA, João Lourenço, presidente da República, a recandidatura. Não sei como é que vai funcionar, não sei se haverá violações também de estatuto, porque eu penso que depois de 2 mandatos já não lhe permitem mais voltar a se recandidatar como presidente do partido, para posteriormente se candidatar à presidência da República, mas eu já não sei como é que eles funcionam e como é que estão a funcionar. Então, relativamente a esse assunto, eu penso que meus companheiros de painel vão falar melhor que eu, porque eu já não me informo mais nada relativamente ao Congresso da JMPLA e nem ao do próprio MPLA. Ok, obrigado, Liliana. Bom, eu relativamente a essa questão, eu talvez diria que não sendo uma pessoa que palmilha muito sobre questões ligadas à JMPLA e ao MPLA, se calhar não seria a pessoa mais indicada, mas por conta da responsabilidade, né, temos aqui uma palavra para deixar, dizer que o MPLA, assim como a JMPLA, na minha opinião, precisa fazer muito exercício sobre aquilo que é a prática democrática a nível interno, por conta daquilo que nós temos estado a acompanhar ultimamente sobre determinadas atividades que eles realizam, sobretudo esses conclaves onde acontece sempre a eleição de uma das figuras. Seria muito bom que durante esse congresso que vai acontecer houvesse múltiplas candidaturas para um exercício democrático que também venha a servir de exemplo, porque de um tempo para cá já dificilmente tem-se notado esta diversidade, esta diversificação de opinião, de pessoas que apresentam uma intenção de concorrer e acontecer esse jogo plenamente como devia ser. Tanto dizer que, dessa vez, gostaríamos de ver que, eu sou de opinião que houvesse múltiplas candidaturas. Portanto, 2, 3, 4, 2, 3, 4 concorrentes a disputarem de acordo com aquilo que são os estatutos, bem delineados, daquilo que são os programas bem feitos, os objetivos bem traçados, e que vença aquele que tiver a força maior, que vença aquele que for, portanto, da conveniência, da maioria, porque está em causa aquilo que são os destinos da própria JMPLA, está em causa aquilo que são os destinos do próprio MPLA. Agora, essa questão do presidente ter que
depois reunir com os líderes dos CAPs. Eu também acho que quando isso acontece que o presidente notou que algo está mal, também não é normal, né? O presidente reunir com os CAPs, isso aqui também é algo que nunca muito aconteceu, né? Se calhar é uma inovação também, é também uma ideia que o presidente achou de dar um checkmate naquilo que está mal, porque também, ultimamente, nota-se que a própria gente em Pelé em si também perdeu muito, diga-se mesmo assim nessa linguagem, perdeu o redem. Já há muito tempo que não se vê a JM lá muito próximo da juventude, fala-se muito mais do CNJ, né? Que diz Conselho da Juventude, mas na prática não temos notado muito aquilo que são as suas ações. Então, se o Presidente da República, nas vezes de Presidente do MPLA, achou que deve ter um encontro com os dirigentes dos CAPs, agora não sei se é ao nível do país ou simplesmente aqui em Luanda, é porque achou que alguma coisa não está a correr bem. Então seria bom que nesse encontro que vai acontecer entre eles, entre o presidente e os dirigentes dos CAPs, né, se abordasse realmente aquilo que é a situação política, não é, atual, né, do próprio MPLA, a vida assim, interna do MPLA, porque também há muita coisa que não está, estamos ouvindo bastante, há muita coisa que não está a correr bem e infelizmente os outros têm essa prática de esconder aquilo que está mal, mas só que é ali também onde temos dito, muitas das vezes, que as pessoas quando criticam, porque tem-se a intenção, não é, de o outro lado melhorar, mas infelizmente nós temos estado a ver que as pessoas quando criticam bastante, os outros fazem ouvidos de mercador e deixam as coisas andar, pensando que quem critica é porque não gosta, né, da pessoa que está a ser criticada, mas não, é o inverso. Quem te critica porque quer a sua melhoria e às vezes é bom conviver com os erros, porque os erros servem, portanto, de um volante para podermos então ter uma direção correta e podermos andar. Então, este encontro, ou seja, este congresso que a JMPLA vai realizar, depois o MPLA, que vai anteceder, ou seja, será antecedido por um encontro que o Presidente da República terá com os CAPs, eu só espero que lá a nível interno tenha êxitos, aquilo que está mal seja corrigido, como dizia o seu próprio slogan, ok? Corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, né? Se está melhor assim. Então, se faça sentir na prática, para vermos também o que é que os outros, enquanto jovens, têm, não é? De ideia para o país, porque o país é de todos nós, enquanto jovens precisamos de quebrar esses tabus. Eu tenho notado de tempo para cá que a JMPLA está muito parada, a JMPLA não tem ações práticas e concretas para com essa juventude. Fala-se muito mais na teoria, infelizmente na prática nós não temos visto nada, então era bom, como são eles que estão a governar o país, não é? Tivesse uma ideia diferente daquilo que é a situação real, sobretudo da crise, a falta de emprego, isso fosse debatido mesmo lá no tal congresso que eles terão, fosse debatido, não é, com todas as energias, com todas as lisuras, não é? As questões práticas, pragmáticas, fossem, portanto, colocadas também ao dispor, para a direção em si do MPLA também ter a ideia de que, afinal, nós temos uma juventude que também tem uma visão futurista e só para o bem do país. Obrigado pela sua palavra. Eu vou passar agora a palavra para Manuel José. Bom, eu vou facilitar a vida do Abelardo Benjamin, não vou perder muito meu precioso tempo com isso. Só queria esclarecer antes uma coisa, para ajudar também os nossos internautas a perceberem melhor. MPLA, JMPLA, ça c'est la même chose, como diz o francês, é tudo farinha do mesmo saco, portanto é igual. Agora, a diferença, aí eu gostaria de entrar para clarificar. Segundo os próprios estatutos do partido, a diferença vai ser que o Congresso da J, que é o braço juvenil do partido, pois como é que ordinário. Significa dizer que é eletivo, vai eleger
novos corpos sociais, não sei se é isso, ou líderes, enfim. Já o do MPLA, do partido, é extraordinário, portanto, segundo o seu estado, não é eletivo, não vai haver troca. Aquilo era para a minha colega aqui, não há troca ainda, aquilo é extraordinário. Segundo lá o estatuto, se eu estiver errado, depois eles vão corrigir, mas o que faz a troca é o ordinário, que não é para agora. Acho que é 2026, não sei, o último, não sei se foi quando, aquilo é 5 ou 5, de 5 em 5. Não é este já, esse é extraordinário, não vai mudar. Portanto, o presidente continua o mesmo, o Rei Leão, presidente da República, o presidente do partido extraordinário, eles vão mudar lá algumas coisas, enfim, mas não é eletivo. Agora, em relação ao que eles vão tratar, conforme já está a dizer mesmo, João Lourenço marca encontro com primeiros secretários para abordar a situação interna. Se é interna, é do partido. Partido é parte de alguma coisa, né? Parte de alguma coisa, não todo. Exato. Eu faço parte do todo, não faço parte desta parte. Então, o que eles decidirem lá, para mim, está tudo bem, mas eu queria só alertar as pessoas. E aqui, secundando a colega do painel, aqueles que esperam, estão a esperar alguma coisa, só para lembrar, esse partido é de matriz comunista. Os partidos de matriz comunista, né, oriundos da ex-União Soviética, estão lá na Coreia do Norte, não se espera grande coisa, porque eles, em termos de estratégia e atitude, eles funcionam como nasceram, né? É aquilo que o colega estava a dizer, que ele não admite candidatura. Você vai candidatar, vai ser candidato com o chefe. Aquilo é política do chefe. Por isso é que eu falo de Rei Leão, numa alusão à selva. Quem surgir, até pode surgir, vai ser combatido. Mesmo este encontro com os primeiros secretários, não é um encontro porque as pessoas vão lá, vão falar, não, é um encontro onde ele vai lá, vai discursar no início, os próprios que foram chamados depois vão ovacionar, vão bater palma, chefe, chefe, e acabou. E nós aqui fora vamos discutir a narrativa do chefe, do presidente. É isso. As pessoas estão à espera de quê? Estão à espera que não, aqui vai haver discussões acaloradas lá. Não, esse é partido comunista. Comunista não sabe fazer de outra forma. É matriz dele, é gênese dele. Tá vendo? A origem dele, a essência dele é assim. Não sai lá nada. Então, se esses tais secretários, quem os coloca lá é ele mesmo. Assim vai, você vai ali. Por nomeação. Você vai aqui. Não é como os outros lá, onde há a democracia de verdade. É eleição. Por isso é que chama lá nos Estados Unidos, tem primárias, secundárias. Eleição, tem que te eleger, tem que te votar. Não é aqui que se nomeia candidato único. Então, mas você espera o quê? Então, está a esperar mais o quê? Ok, Manuel José, ok. Muito obrigado, Manuel José. Chegamos então ao fim de mais um programa, A Visão dos Factos. E como estava o Manuel José no uso da palavra, vou dar assim a primazia de deixar o seu minuto de reflexão para o dia de hoje. Não vai dar primazia a coisa, né? Tá bom. Obrigada, meu companheiro Manuel José, obrigada. O meu minuto de hoje, para não fugir, eu estou agora a seguir uma campanha, não campanha política ou partidária, mas uma campanha em prol da questão dos transportes públicos, transporte de todos nós, público, transporte de todos nós. Ainda ontem eu vi, depois de uma visita do presidente da República, alguns locais de Luanda que estão a beneficiar da obra, e eu não vi só alguém, é por isso que eu às vezes fico chateado mesmo. Não vi só ninguém lá fazer perguntar mesmo só ao presidente. Mas eu vi uma nota hoje que o Estado pondera negociar a baixa dos preços dos transportes públicos. Sim, mas as pessoas têm que aproveitar. O jornalismo, por exemplo, é isso. É por isso que eu não me convido em vários sítios, mas não vou lá mesmo por causa disso.
Não é para ir lá e eu, como jornalista, também estou a ir lá mais bater palmas. Não. Jornalista é para questionar, a essência do jornalista. Questionar. E como não há oportunidades, tá vendo? É difícil você ter um presidente. Né? Quando ele aparece, é questionar o indivíduo. Ele não é Deus. É pessoa. Como o tal jornalista que vai lhe questionar. Exato. É perguntar mesmo, perguntar, senhor presidente, a questão dos transportes, isso aí tem a ver com. Também tem a ver, está ligado, né? As vias. Se as vias não estiverem bem, né? Há dificuldade nos transportes. Não é problema de você aumentar 20, 50 autocarros, 60, 600. São as vias. Nós temos uma via aqui mesmo, aqui ninguém arranja. O governador estava lá a falar, já drabou, já falou. Porque não arranja esse troço por quê? Né? Então, o meu minuto mantém-se para pelo menos fazer jus ao slogan, melhoria das condições de vida da população. E um dos aspectos que faz com que isso melhore é a questão dos transportes. Os autocarros que são público, repito, público de todos nós, não faz sentido aquela subida do preço da corrida dos autocarros para 150 kwanzas. Baixem aqui, não custa nada, um decreto, baixa lá para 50. Obrigado, Manuel José. Liliana Makuta, só um minuto, vai para? Hoje o meu minuto não vai em direção aos transportes públicos, mas sim a ministra da Saúde, relativamente aos estados dos hospitais, principalmente as maternidades. Nos últimos tempos tenho visto muitas mulheres a perderem a vida dando à luz a um outro ser. Outros seres, alguns têm sorte de ficar, outros seguem a mãe. Então, ministra da Saúde, olhe significativamente bem nesses casos e, por favor, dê condições às maternidades para que todas as mães que entram nas maternidades saiam com seus filhos vivos nas mãos e com saúde também, né? Espero que a ministra, por favor, ouça-me nessa visão dos fatos e dê mulher. mínima condição. É mulher. Okay. Independentemente de ter gerado ou não é menos mulheres em relação às outras. Então, olha nesses casos e coloca mesmo em prática. Obrigado. Doutor Sapalalo, só um minuto. Obrigado. O meu minuto vai dirigido à administração municipal de Viana, sobretudo nessa fase onde está-se a avizinhar já a época de chuva. Nós aqui temos quase ao longo de algumas vias públicas uma série de vias esburacadas, sem, portanto, terraplanagem. E acredito eu que as primeiras enxurradas que se baterão dentro desta circunscrição municipal, nós teremos, portanto, uma gritaria muito enorme. Então era bom que enquanto a chuva não começou a cair, a administração municipal de Viana fizesse questão de atender rapidamente aquelas áreas onde o perigo será maior quando as chuvas começarem a cair. Particularmente, alguns mercados informais, estamos a falar aqui na Ponte Partida, na estalagem aqui, a famosa Mamá Gorda, temos o mercado do 30 também ali, o ambiente está mal, quando as chuvas começarem a se bater, será uma catástrofe muito grande, sendo que é um local onde, portanto, as pessoas se socorrem para conseguir a sua sobrevivência. Era bom que as condições, não é, de higiene fossem já averiguadas agora, porque é tudo isso governar. Por isso é que estamos a pedir que houvesse autarquias, porque com as autarquias esse tipo de situações se calhar poderiam ser minimizadas. Em vez de estarem a poluir, por exemplo, aqui na Mamá Gorda, nós vimos que colocaram ali uma feira, uma maratona, e aquele espaço mesmo para as pessoas venderem, quando metem aquelas músicas e tudo mais, aquilo fica, portanto, a usurpar o meio para as pessoas poderem conseguir o seu modo de sobrevivência.